Então, vamos embora. Depois, se der aqui, tu pede no Instagram Tá e eu... certo, tá certo. Eu vejo aqui. Então, bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. A nossa live de hoje é sobre... Chega de desculpas. Mas sobre o quê, né? Desculpa de quê? Desculpa sobre tudo aquilo que a gente vem dando ultimamente, né? Então, o que eu penso sempre é o seguinte, chega fim de ano, entra ano e sai ano, a gente sempre começa a fazer aquela lista de coisas, que esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e porque esse ano é o meu ano, porque eu vou arrebentar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, e acaba muitas vezes, exatamente, algumas pessoas realmente conseguem, né, atingir alguns objetivos, mas grande parte das pessoas ainda fica pedalando, ficam ali naquele marasmo e não conseguem, enfim, conquistar esses objetivos que tanto querem. E o que acontece com isso? Diz aí para nós, o que tu acha? O que acontece com isso? O que acontece quando as pessoas ficam, né, e não conseguem entrar em ação para solucionar os problemas, para atingir os seus objetivos? O que tu acha? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então. Bom dia, pessoal. Então, aqui eu sou a Janice Aquini, uma das terapeutas aqui do nosso portal Pegasus. E realmente, essa pergunta... Agora eu entrei aqui no Instagram. Entrou no Instagram agora. Aham. Bom dia, tem bom que dia. baixar algum volume aí. Volume De qual? De 1, 2. Tenta do celular. Tá certo. Para dar microfonia, Okay? né? Ok, melhorou? Agora já não ouço. Bom dia, bom dia. Então, realmente, né, nós estamos em abril, já na metade de abril, e tenho certeza que muitas pessoas, ao fazerem as suas metas de final de ano, já chegou agora em março e abril e já, infelizmente, já colocou as metas na gaveta, esqueceu, e realmente, isso eu sei porque eu tenho experiência nisso. Muitas vezes aconteceu comigo, acontece com as pessoas que eu faço os meus mentorados, os meus alunos, e realmente é algo que está presente no ser humano, essa procrastinação, essa falta de vontade, de não ter foco, de não ter determinação, de não realmente saber o que quer. Às vezes as pessoas... eu estou aqui no Instagram e também estou aqui no YouTube, estamos aqui. Então, as pessoas ficam a ver navios, ou seja, não tem não fazem um planejamento, não conseguem colocar isso, tirar não somente do papel e partir para a ação. Isso é algo que acontece com muitos de nós. E nós precisamos ter, em primeiro lugar, na minha opinião, é ter consciência disso, ter consciência que realmente nós temos as nossas metas, saber que tipos de metas nós temos e o que nós precisamos fazer, por que está dando errado. Então, tem uma frase que diz que se está alguma coisa errada, nós temos que rever todo esse processo, voltar alguns passos atrás e ver qual o passo que não está dando certo. Então, por isso que essa live tem o título de Chega de Desculpas, porque muitas vezes, grande parte das vezes, se não conseguir dar o passo adiante, é porque nós estamos cheios de desculpas. E são desculpas que estão muito atreladas ao nosso ser, porque são coisas que vêm lá de trás. São essas nossas crenças limitantes que realmente nós não temos consciência, porque vocês sabem, quem não sabe eu já digo agora, nós temos consciência de 5% da nossa mente e os outros 95%, como é que é? Então, é por isso que quanto mais
que eu digo hoje em dia que a palavra-chave para mim é autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais ferramentas nós tivermos para lidar com isso, mais claras vão ficar as nossas metas, qual o caminho para seguir. Então, é preciso parar e realmente ver o que nós queremos da nossa vida. É exatamente isso. E isso é uma coisa bem interessante, porque eu falo um pouco, quando eu penso nisso, eu associo muito mais com a minha área, né, de atuação, ou seja, eu trabalho com pessoas que querem objetivos dentro do exercício físico. Por exemplo, querem sair do sedentarismo e querem fazer um programa de atividade física. Isso, para muita gente, custa sair do sedentarismo, porque é uma zona boa, é uma zona confortável, é uma zona tranquila. Eu estou no sofá, mas eu trabalho, eu faço a minha atividade lá no trabalho, eu me levanto e faço, e pego uma caixa. Ou seja, essas são as desculpas que as pessoas vão dando para si mesmas para alimentar ainda mais esse sedentarismo. E é complicado ela sair dessa zona do conforto, e que, na verdade, vai ser uma zona daqui a pouco de desconforto, porque vai começar a doer muita coisa, vai começar a adoecer. Na verdade, é um conforto até um certo ponto e um desconforto constante daqui para frente, né? Então, eu sempre digo isso, que é uma zona de conforto até um certo ponto e depois se torna um desconforto. Mas é problemático essas pessoas saírem desse sedentarismo, né? E hoje em dia, ainda mais nessa situação que a gente vive, a quantidade de estudos científicos que já estão à disposição, né, para as pessoas lerem e entenderem e perceberem cada vez mais a importância, por exemplo, de um programa de exercício físico, né? A questão da imunidade, a questão que a pessoa fica mais forte, mais resistente, enfim, fica muito menos propensa a ter algum tipo de doença. E falando especificamente sobre a virose que a gente está vivendo aí, o exercício físico é um tremendo de um fator, eu não vou dizer nem coadjuvante, é um fator importantíssimo, a primeira linha para combater essa pandemia toda, para combater o organismo, não só o corpo e mente, né? Aqui no nosso portal, o nosso portal trabalha de uma forma holística, e depois nós vamos falar um pouco mais adiante sobre como é que nós trabalhamos aqui no portal. Mas a respeito do exercício físico, ele já está mais do que comprovado, né? Que para o sistema imunológico, ele é fundamental. Para a questão cerebral, ele é importantíssimo, ou seja, muita gente está ficando em casa, né, com a questão do isolamento, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né, ficando em casa. Só para ter uma ideia, gente, por que eu digo isso? Baseado em estudos que estão falando, né, que estão saindo aí. Só o ano passado, no Brasil, foram consumidos mais 17% de remédios tipo ansiolíticos, né? Antidepressivos e ansiolíticos. Esses 17%, eles estão associados a mais 100 milhões de caixas vendidas. É muita coisa, é muita coisa. Aqui em Portugal, né, fazer um paralelo aqui em Portugal, nesse mesmo período, foi mais ou menos 8 a 10 meses de 2020 ainda, foram consumidos mais 13 milhões de caixas de remédios ansiolíticos e antidepressivos, né? Ou seja, a população aqui, nós temos uma população de 10 milhões aqui em Portugal. Minha gente. É muita coisa. Dá para notar o tamanho do negócio, foram vendidas mais 13 milhões, né? Imagina só. Ou seja, ainda mais aqui em Portugal, a gente sabe que esse tipo de remédio, ansiolíticos, antidepressivos, etc., são os remédios praticamente dos mais vendidos no mercado. E ainda tiveram um agravamento, né, maior
de mais 13 milhões de caixas. O negócio é muito complicado. Então, E temos o que a gente está esperando para melhorar, né? Exato. Temos que considerar também, Luiz, também já há comprovações que esses ansiolíticos, eles têm de 200 a 2.000 efeitos colaterais. Então, a pessoa toma esses ansiolíticos para depressão, para ansiedade, e aí depois tem que tomar outro, porque alguma coisa aconteceu no estômago, e depois tem que tomar outro. Então, em vez de ser, eu costumo perguntar para as pessoas, né? Eu pergunto para as pessoas, qual é o tamanho da tua caixa de remédios? Se a caixa de remédios está muito grande, é preciso dar um jeito nisso. Porque é claro que aqui, ó, nós não estamos falando de abolir os remédios, absolutamente. Existem pessoas. Primeiro, nós temos que agradecer a medicina por todos esses avanços. Se não fosse a medicina, todos o que eles têm feito, realmente não sei onde é que nós estaríamos. Mas existem pessoas, sim, que precisam de remédios, porque estão numa fase até de pré-suicídio, né? Então, são pessoas que precisam de certas medicações. Agora, também já há comprovações de que mais ou menos 90% dos remédios que são ingeridos não são necessários realmente. Ou seja, por isso que nós estamos aqui oferecendo para vocês uma outra maneira mais natural, porque onde está o verdadeiro remédio está dentro de nós. Então, assim, ó, você não precisa parar de tomar remédio, não é isso que nós estamos falando, mas coloque no seu dia a dia práticas naturais. Então, nós acreditamos que se você, por algum motivo, toma remédio, coloque, então, essas medicações junto com alguma prática natural. E é aqui que o portal Pegasus entra, porque existem, graças a Deus, eu me sinto abençoada de estar vivendo nessa encarnação, nesse momento, porque a humanidade está passando por um período histórico que nunca houve. Então, existem muitas terapias, e aí você vai ver qual terapia que você se identifica mais. Então, não há desculpas para não procurar evolução. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos, é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque precisamos, sim, curar as nossas inferioridades. E quais são elas? Culpa, remorso, medo, raiva, ansiedade, depressão, enfim, abandono, todas essas coisas que, por algum motivo ou outro, todos nós já passamos em algum momento da nossa vida. Então, eu preciso realmente ter essa consciência de chega de desculpas, de tanta... Às vezes é mimimi que as pessoas têm. Eu falo também porque eu fui muito de mimimi. Porque de reclamar. Né? Então, eu costumo dizer que reclamação é suicídio em gotas. Então, eu preciso essa consciência do que está acontecendo conosco. Né? Então, aí entra também outros fatores, né? Aquelas pessoas que têm aquele perfeccionismo, que não vão adiante porque parece que está sempre faltando alguma coisa, né? Tem aquelas pessoas que têm o medo de avançar, o medo de avançar, e agora, se eu der esse passo, o que será que vai acontecer? Aquele medo do desconhecido, né? Então, eu lembro, tem um sujeito no Brasil que se chama Amir Klink, foi o primeiro homem que fez uma travessia do Oceano Atlântico de barco a remo entre África e Brasil. Ele saiu da Namíbia, né, mais para o sul da África, e chegou na costa da Bahia, se não estou enganado. Isso foi no início dos anos 80, se não estou enganado também. O nome do livro se chama 101 Dias Entre Céu e Mar, uma coisa assim. Num barquinho a remo, sozinho. E aí eu lembro que nesse livro, e depois ele em algumas entrevistas que eu comprei outros livros dele, achei fantástico isso, eu lembro que ele fala que então a gente começa a elaborar o nosso projeto de vida, né?
Ele fez um barco, teve que fazer um projeto aqui, parará, e inclui também outras pessoas. Então, a gente vai incluindo na nossa, a gente tem um projeto aqui, e depois a gente começa a colocar um certo perfeccionismo, né? Parece que não vai ter fim isso. E aí, de tanto a gente vai adiando o projeto, não, mas falta isso aqui, falta esse pedacinho aqui que tem que ficar azul. E aí vai lá e pinta de azul, não, mas esse outro pedacinho aqui tem que ser o fúsquia da Finlândia, sei lá de onde. Então a gente vai inventando coisa, e chega um certo momento, a gente pega esse projeto, né, seja ele qual for, e engaveta, e acabou. E acaba não indo para frente por causa desse tal perfeccionismo, e também intrinsecamente está relacionado com o medo de ir para frente, o medo do desconhecido. Caramba, eu vou. Que ideia é essa minha? Eu vou de barco a remo, sozinho, no meio do mar. Rapaz, eu não vou, não. Então aí começa, né? Começa esse tal de perfeccionismo que a gente vai colocando, e tem pessoas que são muito perfeccionistas e até é complicado de lidar com isso, porque são mínimos detalhes, se aqueles mínimos detalhes não estiverem de acordo com como essa pessoa quer, ela não consegue avançar. Isso é muito complicado. Exato. Existe também a lista do tem que. Não sei se vocês estão nos ouvindo aí. Vocês já fizeram a lista do tem que. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para conseguir dar o passo que precisa. Só que nós gostamos de falar o seguinte: existem metas e metas. Então, se você tem uma meta e ainda acha um pouco grande, digamos assim, divida essas metas em metinhas, né? E aí, então, é um passo de cada vez. É a mesma coisa, você quer fazer, aqui no Brasil, você quer fazer uma viagem daqui do sul até lá no Nordeste. Você não precisa saber todos os passos que você, por onde você... Claro que precisa haver um planejamento anterior, mas você não precisa saber 100% de todo o caminho que você quer fazer. É a mesma coisa, quando você está dirigindo à noite, você não tem a visualização de todo o seu caminho. Por quê? Porque os faróis eles estão iluminando somente 30% a 40% à frente de você. E é assim que tem que ser. Nós precisamos dividir essas metas, porque se nós ficarmos pensando que nós temos essa meta XYZ, e para a nossa cabeça, para o nosso momento, é uma meta muito grande, começa realmente a dar desculpas, a querer fazer essa lista de tem que, antes de começar a dar o primeiro passo. Então, a nossa sugestão é: divida essa meta grande em metas pequenas. Por exemplo, um outro exemplo que eu dou: você quer escrever um livro. Então, você não pode partir de hoje com essa meta e amanhã já querer publicar o livro. Não. Então, eu costumo dar um dos exercícios que eu dou nas mentorias, independente do exercício. Claro que na mentoria eu aprofundo muito mais, mas é só para vocês terem uma ideia. Você quer, então, escrever um livro. Então, o final qual é? Qual é o resultado final? É o livro publicado. Então, antes de estar publicado, qual é o passo anterior que você precisa dar? De repente, uma revisão, né? Qual é o passo anterior à revisão? É X, Y, Z? Qual é o passo anterior? E aí você vai ver quais são os passos que você precisa dar para chegar na sua meta final. Então, escrever um capítulo de cada vez. Exato, exatamente. Então, é um passo de cada vez. Então, nessa lista de tem que você faz e que está realmente bloqueando o seu passo inicial, veja quais são essa lista que você tem, quais são realmente que são necessários, são urgentes e que precisam ser feitos. Então, divida a sua meta em metinhas, em metas pequenas, e aí vai ficar mais fácil de você conseguir dar esses passos. E é isso aí, não. Perfeito. E também nós temos outros fatores também, né, que vão influenciar. Ficarmos pensando sempre no que os outros vão pensar. Isso, também tem a ver com o medo de ir para frente. O que os outros vão pensar, o que
né? E de repente eu não posso, não sei se eu devo fazer essa tal viagem, porque imagina, o que os outros vão pensar que eu vou sozinha, sei lá, são muitas coisas que estão associadas a isso, né? E também preguiça. Então, aqui, o chega de desculpa é você que tem as suas metas, os seus objetivos de vida. Nós temos aqui condições, né, de nós fazermos uma coisa de cada vez. E eu falo por mim até eu vou dar um exemplo, que esse ano, na passagem desse ano, 2020 para 2021, há uns anos atrás, eu venho sempre fazendo uma relação de coisas também. Esse ano que passou, vou confessar, fiz nada. Pô, mas como é importante? Claro que é importante, mas eu não fiz nada. E eu sempre faço o que eu comecei a fazer mais em 2020, né, quando nós entramos em confinamento aqui, que foi em março, mais de um ano atrás, março de 2020, eu comecei a colocar metas pequenas. Comecei a colocar objetivos que, para mim, eram atingíveis de uma maneira mais fácil. Vamos escrever exatamente um capítulo de um livro, né? Uma data, e eu colocava aqui nos meus papeizinhos aqui. Então, a minha mesa tinha um monte de papelzinho. No momento que eu começava a colocar os papeizinhos no lixo, era sinal que eu já tinha conquistado aqueles objetivos. Então, eu não fiz aquelas metas grandes, eu não estou dizendo que está errado, cada um pode fazer como achar melhor, mas eu preferi mudar o sistema. Por quê? Porque se não estava dando certo para mim, eu também procrastinava em algumas coisas, né? E eu comecei a mudar. Bom, vou mudar, não vou fazer essas metas grandes, essas coisas para lá, não. Eu vou começar a colocar coisas pequenas, né? Como está falando aí, colocar cheio de papelzinho aqui, eu tenho também a minha agenda, e coloco assim, isso, fazer isso aqui, fazer o capítulo de um livro. Ontem, só para dar outro exemplo, ontem eu estava com um e-book, um e-book sobre os 5 passos essenciais para ter uma coluna sem dor. É um e-book que eu ofereço para quem entra no meu programa de como eliminar as dores nas costas, né? E esse e-book, ele estava defasado já há mais de um ano e pouco já. Quase 2 anos aí que ele estava defasado em termos de informação, em termos de layout. Ele não estava legal, ele estava feio, né? Tinha informações importantes, claro que tinha. E aí, o que eu fiz ontem? Então, eu já tinha escrito aqui nos meus papeizinhos estão aqui tem 2. Eu tinha escrito nos meus papeizinhos aqui, editar o e-book 5 passos essenciais. Ontem eu acabei ele e já coloquei lá dentro. Ou seja, as pessoas que entrarem hoje em dia no meu programa, ou para quem já está, né, vai ver agora um e-book novo, com novas imagens, novas fotos, uma capa bonita, ele já está na 3ª edição, e esse e-book eu só disponibilizo para as pessoas que compram o meu programa. Ou seja, então são essas metas, são essas coisas que eu comecei a mudar, e para mim deu certo. Então aqui é uma dica que você pode fazer exatamente isso, ir devagarinho, ó, meta aqui, um passo a passo. Ficar pensando, por exemplo, eu não consigo ficar pensando numa meta, caramba, daqui a 3 anos, para mim isso não tem como. Tem pessoas que têm essa capacidade, né, de ficar fazendo uma programação da sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não consigo. Eu gosto de metas mais próximas e a gente vai ajustando. Pelo menos é assim que eu funciono. Hugo Aqui Feliciano, eu seja gostaria só de bem-vindo. considerar algumas coisas. Eu também não... Bem-vindo, pessoal, que está Vilma, chegando aí. seja bem-vindo. Aqui Pessoal começando a chegar agora. Nós estamos falando isso. Estamos falando em chega de desculpas, né? Para quem está chegando agora, né? Depois de terminar essa live, dá uma olhadinha, ela vai estar salva aqui. Nós estamos no YouTube e também aqui no Instagram do Portal Pegasus. Então, fique aqui conosco até o final. Nós começamos às 19 horas.
fica aqui até o final e depois de terminar você volta e vê o início da nossa live. Nós já demos bastante dicas assim em relação à chega de desculpas. E uma coisa que eu gostaria de considerar, que tu falaste, Luiz, em relação a metas a longo prazo. Eu acho Sim. importante, eu também não foco muito lá, logicamente. Nós temos que focar no presente, mas eu acho importante a pessoa ter uma ideia de como ela quer estar daqui a 5 anos. Claro. Ou seja, não, sim, eu entendo. Assim, se você desistir, agora eu não lembro bem, mas se você se você não fizer o que você tem que fazer hoje, amanhã você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, eu acho que precisa da pessoa perceber o que pode acontecer com ela, com a vida dela, daqui, digamos, a 3 anos, se ela não começar hoje. Se ela continuar na procrastinação, se ela continuar não fazendo o que é preciso fazer. E aí as pessoas dizem, para mim, Janice, mas é doído, é trabalhoso? Claro que é. Ninguém seria fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato. Agora, qual é a diferença entre as pessoas que estão lá no topo e as pessoas que não conseguem? Muitas pessoas ficam dizendo assim, mas o fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo. É que nós estamos comparando os nossos bastidores com o palco dos outros. E não podemos, primeiro, não podemos nos comparar com ninguém. Em segundo lugar, comparar o palco dos outros com os nossos bastidores, o que quer dizer com isso? Você não sabe o que aquela pessoa que está lá no topo, o que ela passou para chegar lá. Existe o que já ralou, né? O que já ralou. Exato. Existe acho que até são estudos, aqui eu não tenho o link dos estudos, mas que dizem que as pessoas, o sucesso demora mais ou menos 10 anos, né? Não sei qual foi o estudo que eu li, agora não lembro. Então, não é da noite para o dia, é porque a pessoa vê que o outro está lá de uma hora para outra e pensa que o sucesso foi assim, mas não. Todo mundo, mesmo aqueles que já estão lá no topo, também passaram por perrengues, também passaram por dificuldades, e eles não desistiram. Então, é por isso que nós precisamos ter essa perseverança de que eu coloco. Você não é a única pessoa que está com medo, exatamente, que está com vontade de desistir, bate uma vontade de desistir, realmente, mas aí, a dica que eu dou, você tem que perceber que a sua vontade, o seu propósito de chegar onde quer chegar precisa ser muito mais forte do que a sua preguiça, do que o seu cansaço, do que a sua procrastinação. Então, é por isso que o autoconhecimento deve ser fundamental, né? Porque nós precisamos, é uma observação de nós mesmos. Quando nós estamos numa fase de procrastinação, de preguiça, de ficar mais tempo na cama, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou querendo ficar mais na cama? Quais são os benefícios de ficar na cama, né? E não fazer o que eu tenho que fazer? Quais são os benefícios de eu realmente acordar e levantar e fazer o que eu tenho que fazer? Então, é essa observação que nós precisamos fazer diária. Não é da noite, não é hoje e depois só daqui a uma semana. Não, isso é diário. É isso aí. Até porque é o seguinte, falando nessa questão de visualizar num tempo maior, né, que a gente está falando, por exemplo, aqui no nosso portal Pegasus, né, nós temos planos de assinatura. Nós trabalhamos baseado em 4 pilares, né? Para quem não conhece, do pilar do treino físico, pilar do treino mental, o pilar das terapias complementares e o pilar da nutrição funcional. Nós acreditamos que esses 4 pilares unidos, né, a informação que existe dentro desses 4 pilares unidos, associados, pode levar a pessoa num nível de vida maior e melhor, em termos de saúde e qualidade de vida, saúde holística, né? Então, a gente, dentro desses 4 pilares. Então, dentro do portal Pegasus aqui, nós temos 4 tipos de assinaturas. Nós trabalhamos com assinatura mensal, assinatura semestral e assinatura anual. E dentro da assinatura anual, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão assinando. Imagine como você está agora
né? Com os seus problemas, com as suas dúvidas, com a sua saúde nível mais baixo, enfim, com a sua qualidade de vida duvidosa, se alimentando mal, já acordando cansado. O que está acontecendo contigo? Né? Isso já está acontecendo já há algum tempo. Muitas pessoas falam isso para nós. Então, o que eu digo é o seguinte: então, imagina como está todo o seu estado atual de saúde, que não está muito bacana, e visualize você daqui um ano, né? Fazendo o plano anual, a pessoa vai consumir semanalmente todo o conteúdo que tem dentro do portal, e eu não tenho dúvida que hoje em dia o nível de saúde está aqui, daqui a um ano vai estar aqui. Então, essa visualização, especificamente falando dos níveis de saúde, ela é importantíssima, porque a pessoa tem muitas pessoas conseguem visualizar uma melhoria, ou seja, até em momentos que ela estava lá atrás, né, e que, de repente, puxa, uma luz no fim do túnel. Eu estou hoje mal, mas daqui a um ano eu posso chegar lá de novo. Então, para muitas pessoas, isso resulta bastante, né? Fazer essas comparações e fazer uma meta daqui a um ano, eu consumindo esse material aqui, essas informações, eu fazendo isso, saindo do sedentarismo, né? Praticando exercício, cuidando mais de mim, fazendo meditação, aprendendo a relaxar, caramba, não reclamando da vida, né? Fazendo coisas boas, ela consegue um nível de saúde extraordinário. Então, isso é muito bacana, né? Essa progressão, essa visualização temporal para daqui a um ano. E a gente faz isso aqui e tem dado certo, né? As pessoas têm começado a melhorar devagar. Aí, como a gente tem falamos aqui anteriormente, vamos por semana a semana, objetivos atingíveis, de repente, fácil de atingir. Tem gente que, ok, vou parar de fumar agora, parei de fumar, não fumo mais. E tem pessoas que dizem, ok, parei de fumar, não sei bem se eu estou afim de parar ou não. Então, tem que ver como é que você se encaixa, não é? Exato, exato. E aí é que vai o autoconhecimento, né, que eu sempre falo, né, quanto mais nós nos conhecemos, tanto melhor ficam mais claras os nossos próximos passos. E para isso, vocês precisam de método, vocês precisam de mentores para que possam, então, realmente guiar você nesses primeiros passos para sair da inércia, para sair da procrastinação, para sair da zona de conforto que todo mundo fala. E realmente é muito mais fácil ficar na zona de conforto, ficar no sofá, comendo pipoca e vendo Netflix, né? Mas você quer ficar aí quanto tempo mais? Né? Enquanto o seu vizinho, alguns amigos seus já estão fazendo o que é preciso. Então, aqui, rapidamente, eu quero colocar 3 coisas que você não precisa só dar pontapé inicial, porque o nosso título é Chega de Desculpas. Então, você não precisa da permissão de ninguém para começar. Não fique pensando, o que fulano vai pensar, se eu fizer isso. Você não precisa da permissão de ninguém, a não ser de você mesmo. Segundo, você não precisa ser e nem fazer como todo mundo. É o efeito manada, né? Se todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Depende, as pessoas são diferentes, e graças a Deus as pessoas são diferentes, porque é por causa dessa diversidade que nós podemos nos enriquecer muito mais. Então, você não precisa ir aonde, como com todo mundo, né? E às vezes aqui eu quero só colocar mais uma adendo nesse segundo item. Se você quando está diante de algo e provoca frio na barriga, é sinal que de repente você está no caminho certo, né? E ouça a sua intuição. Você precisa ouvir a sua intuição, porque às vezes pode ser do ego, né? Você precisa perceber o que é. É a sua intuição ou é o ego, né? E a terceira é você não precisa esperar o momento perfeito, como nós falamos anteriormente. São as listas de tem que muita gente tem. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para conseguir
dar o pontapé inicial. Não, você não precisa esperar o momento perfeito para fazer o que precisa ser feito. E aqui vou colocar a cereja do bolo, como eu digo, né? Se você tem medo de alguma coisa, se você tem medo de dar o pontapé inicial, coloca uma fralda e vai. Isso que você falou foi um dos meus mentores, e eu achei muito engraçado na época, e desde então eu tenho feito isso. Quando dá um frio na barriga, alguma coisa que eu preciso fazer, eu coloco a fralda descartável e eu vou assim mesmo, vou com medo mesmo. E aí lá na são crenças que nós acumulamos ao longo da vida e que precisamos, então, ter consciência dessas crenças para poder eliminá-las ou, pelo menos, minimizá-las, para que a nossa carga não seja tão pesada para continuar. É isso. Ótimo. Eu me lembrei de uma coisa agora, que aconteceu aqui. O futebol eu não vejo muito, não sou assim grande adepto de futebol, mas aconteceu aqui um caso interessante, né? Eu não vou falar nomes aqui no futebol português, que eu estava vendo. Tem um técnico aqui de uma equipe aí que ele teve bons resultados, né? Numa equipe não tão grande há pouco tempo atrás, e aí ele foi convidado para treinar uma equipe maior, a equipe grande aqui. E aí o que acontece? Com esse medo de negócio, será que vai dar certo? O que os outros vão pensar? E aí eu pensei, eu falando com alunos e tal, e eu fui um que falei assim, poxa, ele recebeu esse convite aí, pô, legal, mérito para ele, mas de repente ele poderia ficar nessa equipe, acabar a época, ver os resultados, aí depois dar um salto, né? Esse foi o meu pensamento na hora. E aí o que acontece? O cara aceitou aí para essa equipe grande. E aí eu vi, por acaso, uma entrevista dele, e ele falando exatamente o seguinte: pois é, muita gente me falou para eu acabar a época aqui nessa equipe, tarará, e porque ia ser muito difícil, a equipe grande é uma equipe que tem muita pressão, os resultados têm que ser diferentes, etc, etc, etc. Mas e se eu não... Mas e se eu não for, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se eu não vou dar certo? Como é que eu vou saber se era para mim ou não, se era o meu momento? Eu tenho que experimentar. Eu aceitei porque eu confio em mim e porque eu acredito no meu trabalho e porque eu quero experimentar. E eu tenho que experimentar para saber se é para mim ou não. E foi um tapa na cara. Mas lógico, o cara tá certo, né? Certíssimo. E hoje o cara tá tendo um tremendo de um sucesso aqui. Exato. E aí... Coisas de futebol, mas isso acontece na nossa vida. Me lembrei agora desse caso que a gente está falando e me veio à cabeça, e eu achei um caso muito bacana e torço por ele, né? Eu não torço para a equipe, não. Torço por ele, porque foi um cara que investiu e está aí com sucesso. Nós temos aí, gente, 8 minutos. 8 minutos. Para complementar, 8 minutos. Então, antes de terminarmos, eu quero complementar essa tua ideia, né, do treinador, porque grande parte da população não consegue dar o passo inicial, porque fica com aquela pergunta: e se eu falhar? E se acontecer isso? Exatamente isso. Aí eu coloco uma pergunta para você. Em vez de ficar perguntando, poluindo a sua mente com essa pergunta, se eu falhar, coloque a segunda pergunta: e se eu voar? Não é melhor? Então, veja bem, existe essa possibilidade. E se der certo? E se der certo? Falasse, né? Como é que o treinador iria saber se ia dar certo se ele não tentasse? Exatamente. Não é verdade? Então, existe o medo do desconhecido, porque o desconhecido é temeroso para muita gente. Mas se nós não dermos um passo à frente, como é que vai ser? Nós precisamos, sim, ir lá, ver como é que é o terreno e ficar com essa pergunta. Né? Em vez de, e se eu falhar? Não fique com isso. Pense, e se eu voar? E se tudo der certo?
Por quê? Porque no momento que nós mudamos a maneira de pensar, o nosso cérebro começa a entender que existe sim essas possibilidades. E aqui a física quântica coloca que nós estamos num momento de há muito tempo, né? Agora que nós estamos falando isso, agora não, já faz algumas décadas que a física quântica fala que existem infinitas possibilidades, mas nós somos os criadores da nossa realidade. Então, se nós não, o Luiz não pode fazer por mim, por exemplo. Eu não posso fazer pelo Luiz, mas eu posso dar a mão e ir junto. Então, é isso que nós fazemos, é isso que o Portal Pegasus faz. Nós não podemos caminhar por você. Você é que tem que caminhar com as próprias pernas. Mas o que nós fazemos? Nós damos a mão para você e caminhamos juntos, lado a lado, porque é isso que você precisa, né? Precisa de alguém dizendo o que você precisa fazer, porque às vezes quando nós estamos com a cabeça a mente num turbilhão, fica tudo confuso. Então é preciso um método, é preciso um caminho para que você possa ter realmente mais clareza. E aqui, para terminar, colocam algumas coisas que realmente você precisa. Você precisa ter, então, paixão e brilho nos olhos. O que você quer da sua vida? Quais são os seus talentos? Como é que você quer contribuir, não somente na sua vida, mas com o mundo? E é preciso, logicamente, compromisso, determinação e foco para que você consiga chegar aonde você quer. É isso aí. Eu coloquei aqui o link do portal aqui no Instagram, coloquei também aqui nos comentários aqui do YouTube. Você que está chegando aí agora, você que começou a ver a nossa palestra a nossa live um pouquinho mais tarde, siga aqui o nosso portal, depois você clica aqui, tire as suas dúvidas, né? Tem um chat lá também que você pode fazer perguntas se tiver alguma dúvida. E a ideia, então, hoje, gente, era nós falarmos exatamente do chega de desculpa, né? A gente, enfim, nós damos muitas desculpas para muitas coisas na nossa vida. E ao invés de nós podermos, de repente, tentar solucionar alguns problemas de uma maneira mais fácil, mais tranquila, devagar, por etapas, como nós falamos, eu acredito que essa é uma maneira mais fácil, de repente, para quem tem muita dificuldade em começar. Está com muita dificuldade aí de procrastinação, de não consegue avançar. Eu acredito que essa seja um início, né, de um novo caminho, de repente, mais fácil. Pelo menos é isso que eu falo para muitos alunos. Eu trabalho com personal training, né? A minha área é educação física, eu trabalho, enfim, eu dou aulas, né? E também estou terminando o curso de osteopatia, também estou fazendo bastante tratamentos agora, estamos na fase final de estágio. Então, a gente sempre está conversando com as pessoas por que elas têm esses problemas, né, de dor de cabeça, por que elas estão com dor no ombro, o que acontece quando tem dores nas costas, porque todas essas dores articulares, por exemplo, estão relacionadas também com muitas emoções que nós não conseguimos jogar para fora, nós não conseguimos comunicar, falar, e fica muito armazenado no nosso corpo, e aí o corpo responde de uma maneira, cada um responde de uma maneira diferente. Tem gente que tem azia, tem gente que tem gastrite, depois vai virando úlcera, porque se torna crônico. Tem gente que tem dor de cabeça crônica já, dor assim. Enfim, isso pode ser acúmulos de coisas que a gente não consegue, que nós assimilamos, mas nós não conseguimos transformar muito bem no nosso corpo. E a partir daí nós não conseguimos externar, então fica tudo acumulado, né? Então eu sempre digo aí agora, ó, devagarinho, começa com isso. Eu acho que o primeiro passo até a pessoa estar consciente disso. No momento que se torna consciente disso, né? Eu acho que já é um primeiro passo que a pessoa é um primeiro passo para melhoria. Eu acredito nisso. Então, já estamos aqui finalizando. Exato. Tá bem? Então, já estamos já com 1 hora de live. Eu quero agradecer, então, a todos vocês. Nós tivemos aqui o início, uns 10, 15 minutos iniciais, nós tivemos aqui um início com a transmissão, gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, essa live vai ficar
gravada aqui no Instagram, aqui no YouTube eu vou editar, tá bem? Para tirar esse início, que foi mais longo, e deixar já ela pronta desde o início, tá bem? Aqui no YouTube ela vai ficar gravada. E aqui no Instagram tá normal, tá bem? Então, muito obrigado. Coloquem suas dúvidas, sejam bem-vindos no nosso portal Pegasus e fiquem de olho aqui, porque nós vamos fazendo também lives, nós vamos colocando sempre conteúdos baseados nesses 4 pilares. O pilar do treino físico, o pilar do treino mental, das terapias complementares e da nutrição funcional. Tá bem? Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Tenham um bom dia aí no Brasil, aqui em Portugal. Então, pessoal, meu agradecimento às pessoas que estão aqui conosco, às pessoas que entraram, e realmente a nossa intenção é que você tenha a melhor experiência de vida nessa encarnação aqui, que eu costumo dizer. E depende só de você, mais nada. Nós estamos aqui para ajudar você. Um grande abraço, um ótimo dia. Obrigado conosco. Tchau. Fechamos.